Vamos ler. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes e mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus muitos anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus, vamos entender o que estava acontecendo nessa passagem. Jesus já estava caminhando com os discípulos há cerca de 3 anos. Muitos milagres, alegrias, jantares, festas, choros. E Jesus entendeu que era o momento de, enfim, conversar com eles sobre o futuro do relacionamento deles. E Jesus diz, então, que ele iria para Jerusalém, ia sofrer muito lá, nas mãos dos líderes religiosos, sofrimento tal que faria com que ele morresse, e depois, milagrosamente, ele ia ressuscitar. E o Pedro chama Jesus à parte, depois de ouvir tudo isso, e começa a repreender ele, falando: Jesus, de jeito nenhum, o Senhor não pode sofrer tudo isso e ainda por cima morrer. E meus irmãos, vamos entender Pedro? Ele já estava há 3 anos caminhando com Jesus, vendo um homem que fazia todas as coisas, fazia milagres, expulsava demônios. Ninguém parava aquele homem. Ele parava a tempestade, parava cidades, mas ninguém parava aquele homem. E Pedro ouviu que esse mesmo homem todo-poderoso, o próprio Filho de Deus, ia morrer. E eu fico também imaginando Pedro lembrando de como eram as crucificações, porque crucificações eram comuns na época. Agora pense em Pedro lembrando das crucificações que ele já tinha visto. Alguém sendo pregado com pregos enormes, num pedaço de madeira, sendo erguido a uma altura enorme, ficando lá hasteado, sem roupa, tomando vento, sob sol, sob chuva, não conseguindo se proteger de pássaros que viessem bicar os seus olhos, bicar a sua pele. Pense em Pedro lembrando de tudo isso e imaginando que o seu amigo, seu mestre Jesus, ia passar por tudo isso. Faz um pouco de sentido essa reação de Pedro, né? Mas Jesus não se compadeceu de Pedro, repreendeu ele e voltou a falar com os discípulos, dizendo: Vocês caminharam comigo por 3 anos, mas agora eu vou fazer uma outra coisa, eu vou tomar agora um caminho de morte. E se vocês quiserem continuar me seguindo, assim como vocês fizeram até aqui, vocês também vão ter que tomar a sua cruz e me seguir. E é muito curioso, porque na nossa cultura brasileira, a cruz é mal compreendida. A gente geralmente fala assim: ai, esse meu marido que só bebe é uma cruz, viu? Ai, esse meu filho que só fica doente, a cruz que Deus deu para eu carregar. Alguém já ouviu algo assim? Ou até já falou algo nesse sentido? Então, nós costumamos entender a cruz como uma situação ou uma pessoa muito difícil de lidar. Mas se fosse só isso, estava muito fácil, porque a gente aprende a lidar com as coisas da vida. Uma hora a gente aceita. Cruz não fala sobre pessoas ou situações difíceis. Cruz é um símbolo de morte. Cruz não fala sobre os outros, fala sobre nós. Carregar a sua cruz, tomar a sua cruz, significa assumir um caminho de morte do seu próprio eu. Mas é um caminho de morte para onde? O meu eu, minha natureza pecaminosa morre, eu faço o quê? É um caminho de morte do nosso eu, para que então nós obedeçamos ao Senhor em tudo.
Jesus estava dizendo aos discípulos, eu vou ir para uma outra cidade, para um outro local, vai ser me dada uma cruz, eu vou pegar essa cruz, vou seguir por um caminho até uma montanha muito alta, lá eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar, mas é necessário que se vocês querem me seguir, vocês também tomem a cruz que for dada a vocês, e assumam esse caminho de morte me seguindo. E esse costuma ser o versículo mais famoso, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas embaixo existe uma continuação dada por Jesus, que ele diz, se vocês pouparem a vida de vocês, vocês vão perdê-la. Mas se vocês entregarem ela, vão encontrá-la. Então Jesus não estava falando para os discípulos só sobre o sofrimento de tomar a sua cruz, de negar-se a si mesmo, mas sobre a alegria de, fazendo isso, encontrar o próprio Cristo, encontrar a vida que existe no Senhor. Esse era o desejo do coração de Deus para aqueles 12 homens, e é o desejo do coração do Senhor para todo aquele que deseja segui-lo hoje. E para nós assumirmos esse caminho de morte, de tomada da nossa cruz de obediência, nós precisamos ter 4 verdades muito gravadas no nosso coração. E eu quero meditar agora nessas verdades com vocês. Amém? A primeira verdade é que a obediência é realmente um caminho. E dizer que a obediência é um caminho implica em dizer que ela não é uma atitude isolada. A gente não está vivendo a nossa vida, acorda de manhã, faz uma oraçãozinha ali rápida, ou lê as escrituras, tem um tempo a sós com o Senhor, se arruma, vai cumprir as demandas do dia, as próprias responsabilidades, depois no final do dia termina, come, fica no celular, assiste série, cuida dos filhos, fica com o marido, faz qualquer coisa que tenha que ser feita, dorme, acorda no dia seguinte, volta tudo de novo, e em algum momento ou outro, no meio dos nossos dias, a gente ouve o Senhor nos requerendo algo, e então paramos para obedecê-lo. Obediência não é uma atitude isolada. Obediência é toda a vida do cristão. Toda a nossa vida, toda a jornada da nossa vida é de obediência. Então, todas as outras coisas que nós fazemos têm um propósito secundário. Eu não me caso para eu ser feliz. Eu me caso para me colocar em um ambiente em que eu possa obedecer e glorificar o Senhor. Eu não me relaciono com as pessoas, com os meus irmãos, com a minha igreja caseira, a minha junta, para eu não me sentir isolado, para eu me sentir aceito, para eu ter benefícios que as pessoas, porventura, possam me dar. Eu faço isso para eu obedecer o Senhor e glorificá-lo. E de quebra, eu encontro um lugar em que eu posso ser aceito. E também usufruo de muitas bênçãos estando com os meus irmãos. A gente não trabalha para ganhar dinheiro e realizar os nossos sonhos. Ou pelo menos não deveríamos. Nós deveríamos trabalhar para que o nosso trabalho glorificasse o Senhor. E de quebra ganhássemos dinheiro. Então todas as coisas da nossa vida têm um propósito secundário. Já que o primário é obedecer a Deus. Essa é a vida de um discípulo de Jesus. E por que eu falo isso? Vamos voltar comigo ao Éden. Vamos olhar para Gênesis. O Senhor, o Deus triuno, maravilhoso, todo-poderoso, muito satisfeito em si mesmo, sem falta de nada, decidiu criar a humanidade e um lugar para ele habitar com essa humanidade. E ele começa criando, como nós sabemos, 2 pessoas, Adão e Eva. Esse relacionamento, começando ali com Adão e Eva, da parte do Senhor, seria de muito amor, muita criatividade, muita companhia. E era necessário que Adão e Eva retribuíssem tudo isso com obediência. E por que obediência? Primeiro, porque aquele que é superior pode exigir o que quiser de quem estiver embaixo. O Deus poderoso, satisfeito em si mesmo, todo-poderoso, glorioso, poderia exigir obediência. E não só poderia, mas ele era digno de ser obedecido. Segundo,
Por quê? Para que as coisas continuassem acontecendo, funcionando na perfeita harmonia que era necessário que boas decisões fossem tomadas. E se as decisões tomadas fossem ser baseadas na mente de Adão e Eva, que era uma mente limitada, porque eles não eram Deus, as coisas iam dar errado. Então era necessário que eles obedecessem a alguém superior, com uma mente, com a sabedoria perfeita. E as coisas dariam errado, e foi o que aconteceu, deram errado. Adão e Eva decidiram não seguir obedecendo ao Senhor. Eles quiseram ser independentes do amor de Deus, dessa vida de obediência e companhia do Senhor. Então, a humanidade inteira entrou nessa realidade que nós conhecemos, em que nós somos afastados da presença do Senhor para sempre, em que nós temos alegria uma vez ou outra, mas nunca é uma alegria perfeita e constante, em que nós somos rodeados pela maldade do mundo, rodeados, acusados pela maldade do nosso próprio coração. Por quê? Por conta de uma única desobediência. E o Senhor poderia ter nos deixado presos nessa realidade para sempre, mas como sabemos, não foi isso que Ele fez. Ele decidiu enviar o Seu Filho Jesus para nos resgatar, nos trazer de volta, perdoar os nossos pecados, nos permitir viver com Ele de novo, para sempre, nessa vida e quando Ele voltar. E é por isso que nós dizemos que a vida do discípulo de Jesus é uma vida de obediência. Porque Jesus morreu para nos dar de novo um coração capaz de obedecê-lo em tudo. E nós dizemos, né? Jesus é o meu Salvador, Ele morreu para nos salvar. E nos salvar de quê? De nós mesmos. De uma vida independente dEle. De um mundo que tem resultados, frutos da independência do Senhor. Porque cada um faz o que quer. E a maldade respinga em todos. Lá em Efésios 2:8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a graça é esse grande presente do Senhor. Antes que nós tivéssemos um coração capaz de obedecê-lo, antes que nós quiséssemos obedecê-lo, Ele morreu por nós e nos convenceu a nos rendermos ao senhorio dEle. Essa foi a graça, foi um presente que a gente não merecia. E é mediante a fé, porque essa salvação, essa liberdade, essa restauração de todas as coisas que nós encontramos no Senhor, é acessada por nós, desfrutada por nós, mediante a nossa fé em Jesus. E fé, a gente já falou sobre isso várias vezes e eu vou falar de novo. A fé salvífica, a fé que nos faz desfrutar da salvação do Senhor, não é acreditar em Deus, porque até os demônios creem, a Bíblia nos diz isso. A fé salvífica significa depositar em Jesus a confiança para governar toda a nossa vida agora e para sempre. Então, a obediência é a nossa fé colocada em prática. Se eu disse que eu realmente creio nesse Jesus para Ele governar a minha vida, se eu disse que eu aceitei sair de cena para que Cristo governe, para que não sejam os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas opiniões, os meus sonhos, as minhas vontades, e sim, do Senhor, então eu preciso ser obediente ao Senhor. Ai, Wanda, mas ninguém pode falar sobre a minha fé, só eu sei o que está dentro de mim. Pode falar sim. Ai, Wanda, ninguém pode falar sobre o meu amor pelo Senhor. Só eu sei o que eu sinto. Só eu sei o quanto eu já me sacrifiquei pela igreja, por Deus. Pode falar sim. Deus, inclusive, fala e nos ensina a falar sobre isso. Se nós temos uma fé que não é de obediência, nós não temos uma fé salvífica. Nós temos uma crença em um Deus. Se nós temos um amor que não é um amor demonstrado pela obediência, nós podemos em algum nível amar o Senhor mesmo. A gente ama tantas coisas. A gente ama os nossos filhos, o cônjuge, a família, ama um esporte, ama trabalhar, ama um seriado, ama um ator. A gente pode amar Deus também.
Mas se não é o amor demonstrado com obediência, não é o amor com o qual o Senhor quer ser amado por nós. Lá em Mateus, Jesus nos mostra, em Mateus 7, como esse amor que Ele deseja de nós, a forma com a qual Ele quer ser amado, e não com a qual nós queremos amá-lo, é baseado em obediência e não nas emoções que nós sentimos quando ouvimos uma música, e não na quantidade de coisas que nós fazemos. Ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu quem? Jesus. Lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas palavras e não as obedece, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ai, mas eu faço tantas coisas pelo Senhor. Ai, mas eu estou em todos os cultos, em todos os encontros da junta. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. Eu faço isso, eu deixei de fazer aquilo, eu abro mão de uma outra coisa. Fazer a vontade do Senhor não é fazer coisas para o Senhor. E Jesus fala algo que se junta a essa verdade lá em João 14. Ele diz no versículo 15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão obedecer meus mandamentos. E no capítulo 15 ele diz, eu amo meu Pai, e por isso eu estou obedecendo a Ele, vindo e morrendo por vocês. Se vocês me amam, correspondam a mim em obediência. E esse amor ali, se vocês me amam, era o amor do texto original, que significa amor sacrificial. Então ele estava dizendo, da mesma forma que eu amo meu Pai, estou me sacrificando por vocês, se vocês me amam, se sacrifiquem por mim. Isso nos lembra que não é sobre legalismo. Não é sobre religiosidade. Eu faço isso para o Senhor, e eu faço isso. E tem que fazer, né? E tem que fazer uma outra coisa. Você também tem que fazer, cuidado com o que você tem que fazer. É sobre amar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Agostinho de Hipona, que é um teólogo e um filósofo muito, muito importante da nossa história, né, de fé, ele diz no seu livro Confissões, tu me feriste o coração com as tuas palavras, e então eu te amei. Então, esse caminho de obediência que o Senhor nos chama a tomar, não é sobre legalismo, sobre fazer, para então sermos aceitos, para não perdermos a salvação. É sobre ter sido impactado pelo nosso pecado, ter tido os nossos olhos abertos e visto como nós somos pecadores miseráveis, que precisam de um Deus, e então ter sido impactado pelo amor e liberdade que só esse Deus pode nos dar. Isso nos leva à segunda verdade, que é, a obediência é um caminho de dor e de prazer. E Jesus ilustra isso muito bem, ao nos dizer para tomarmos a nossa cruz. Gente, cruz não é coisa boa. Não tem como se alegrar tomando uma cruz. Cruz é símbolo de morte, de dor, de sofrimento. Não é alegre, não é legal. E ainda assim Ele nos manda tomar uma cruz. Só que Ele não nos manda só tomar uma cruz. Ele nos manda tomar uma cruz para seguir Ele. E Ele é a fonte de toda alegria. Não é a cruz a alegria, Jesus é a alegria. Então Ele não simplesmente nos diz, faça isso, faça aquilo, negue sua natureza pecaminosa. Ele diz, negue a sua natureza, assuma esse caminho de morte para me seguir.
Então, a caminhada com Jesus é, aqui nessa terra, esse misto de dores e de prazeres. Ai, Jesus não quer que eu sofra. Deus é bom, Deus não quer que ninguém sofra. É mentira. É necessário sofrer negando-se a si mesmo, para que nós nos encontremos com Jesus. É necessário. Ah, mas então já que vai tomar a cruz, não tem alegria, né? Ai, a vida, ai gente, junta. Ai, que saco. Nossa, servir uns aos outros, confessar meus pecados, ser manso, humilde, alegre. Nossa, que saco. Mas tem que fazer, né? É por Jesus mesmo. Às vezes essa é a nossa reação. Nós somos salvos do inferno, temos a oportunidade de estarmos com aquele que pode nos dar os maiores prazeres da vida, e nós achamos tudo um saco. Tudo é um saco, é um fardo, é uma chatice. Se essa é a posição do nosso coração, ou nós não assumimos cruz nenhuma, e a gente está vivendo a própria vida, tentando conciliar ela com o caminhar com Jesus, e não vai dar, porque Jesus não vai abaixar o nível dele, ou nós assumimos a nossa cruz, mas nós não estamos seguindo Jesus. A gente perdeu ele de vista. Porque é impossível assumir um caminho de morte ao lado do Deus Todo-Poderoso e não se alegrar. É impossível viver isso e não encontrar cura no meio das nossas doenças, alegria no meio das nossas dores, consolo no meio da nossa tribulação, amizade, parceria, amor no meio da nossa solidão, porque nós estamos caminhando com Jesus. O caminho da obediência, de dizer não para nós e sim para o Senhor, 100% do tempo, todos os dias, 24 horas. É esse misto de dor e de prazer. E eu gosto muito do que Lucas fala no capítulo 9, Lucas 9, porque ele fala sobre essa mesma passagem que a gente leu no começo, né, de Mateus 16, mas ele escreve assim: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz todos os dias. O dia mau não é um critério para eu tirar a cruz da costa, colocar ela no canto e dizer que eu vou descansar um pouco. Não é critério para eu tirar a cruz da costa, colocar ela no canto e falar: Jesus, espera um pouquinho que eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. A nossa idade não é um critério para sair do caminho de morte e fazer a nossa própria vontade. Jesus disse isso para os discípulos, e dentre eles, como nós sabemos, tinha um adolescente, João. João, ali entre os seus 15 e 18 anos, ouve de Jesus: João, você é uma adolescente, e eu estou requerendo de você que você assuma um caminho de morte e desfrute de vida eterna comigo. Ai, mas ele é adolescente. Isso não importa. E esse mesmo João, com cerca de 85, 90 anos, lá na ilha de Patmos, ainda continua ouvindo do Senhor: é necessário que você tome a sua cruz. Lá no final de Apocalipse, o Senhor fala: João, aquele que está sujo, se suje mais, mas aquele que está limpo, se limpe cada vez mais. Pouco importava se ele era adolescente, se ele era idoso, ainda era necessário obedecer o Senhor em tudo. Pouco importa para o Senhor se você tem 15, se você tem 25, se você já está com 70, se você tem filho, se você não tem, se você é virgem, se você não é, se você tem trabalho, se você não tem. Nenhuma das circunstâncias dessa nossa vida são critérios para não obedecer ao Senhor. Em Mateus 16, aliás, em João 14, Jesus fala: se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. E daí,
Em 16:33, ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para Jesus, o mesmo Jesus que nos ordena assumir esse caminho de morte, de obediência completa e constante a Ele, é o Jesus que reconhece que enquanto nós carregamos a nossa cruz junto com Ele, nós vamos ter aflições. E ainda assim isso é necessário. Carregar a nossa cruz enquanto nós carregamos as nossas ansiedades, e frustrações, e dores, e preocupações. E enquanto eu estou caminhando com esse Jesus, carregando a minha cruz e tudo isso junto, eu posso desfrutar de todos os benefícios que existem nesse Senhor. Porque se eu não estiver caminhando com Jesus, eu vou lidar de qualquer jeito com as frustrações da vida, com as ansiedades, com as dores dessa terra. Por conta do pecado que nos rodeia tão de perto. Mas que bom lidar com tudo isso enquanto eu caminho com Jesus, em quem eu encontro alívio, alegria, satisfação. E meus irmãos, a dor da obediência, porque é doloroso mesmo dizer não para nós, não é o tipo de coisa que a gente faz fácil, que a gente faz super feliz. A dor da obediência é só por enquanto. Quando Jesus voltar para reinar, não vai existir dor em nós para obedecê-lo. Essa nossa natureza pecaminosa vai ter sido, enfim, extirpada, vai ter sido, enfim, vencida. E nós não vamos sofrer para obedecer o Senhor. Só vai existir prazer em obedecê-lo. A dor é só por enquanto. Já os prazeres são agora e são para sempre. Pedro diz em 1 Pedro 4,13: mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E falando em Espírito, nós chegamos à terceira verdade, que é a obediência é um trabalho em conjunto, do Espírito Santo e nosso. Em Ezequiel 36:26, o Senhor diz: eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E nós vemos aqui o Senhor dizendo que só Ele pode nos dar um coração capaz de obedecê-lo em tudo. Só Ele pode nos dar um coração que está disposto a colocar uma cruz na costa e segui-lo até as últimas circunstâncias. E Ele faz isso, Ele nos dá esse coração quando nós somos encontrados por Ele. No bendito dia em que nós somos, enfim, salvos e começamos a caminhada com Jesus. E começamos nesse caminho de obediência. Lá em João 14, 15, 16, Jesus fica falando sobre obediência com os discípulos. Ele fica os 3 capítulos falando sobre isso. E daí, no capítulo 14, ele fala assim: se vocês me amam, vão obedecer aos meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai e lhes darei um outro conselheiro. E daí, ele começa a falar várias outras coisas. Para o que ele está falando e repete praticamente o que tinha acabado de falar. Se vocês me amam, me obedecerão. E meu Pai enviará a vocês outro conselheiro, o seu Espírito, que os ensinará todas as coisas. E daí ele segue falando de outras coisas. No capítulo 15, ele repete: sejam obedientes, permaneçam no meu amor. E como se não fosse suficiente, ele continua falando de obediência e no 16 ele finaliza dizendo: porque eu falei para vocês que eu vou embora, vocês se encheram de tristeza.
Mas é para o bem de vocês que eu vou, para que recebam o conselheiro, meu Espírito, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui, Jesus nos traz essa verdade, de que sem o Espírito dele é impossível obedecer. Ele estava exigindo obediência, mas o Senhor não é cruel desse jeito. Porque não é possível obedecê-lo por conta própria. Só por meio do seu Espírito. E foi exatamente o que ele disse: me obedeçam, e eu vou enviar do meu Espírito, para que vocês aprendam a obedecer. Então o Senhor nos dá do seu Espírito para nos marcar, porque agora nós somos dele, se nós nos rendemos ao senhorio dele, e nos dá do seu Espírito para nos ensinar a viver uma vida que é governada pelo Senhor. E lá em João 14,15, que é um dos versículos que eu acabei de citar, a palavra obedecer tinha um significado exatamente igual à palavra ouvir. E isso não é uma coincidência. Porque para nós obedecermos ao Senhor é necessário ouvirmos ao Senhor. Ouvirmos no sentido de cultivarmos um relacionamento, sabermos qual é a voz do Espírito de Deus, então ouvirmos sempre que Ele estiver falando. E ouvirmos no sentido de acatarmos, darmos ouvido, obedecermos. O problema é que muitos de nós, se não todos, várias vezes, se não na maioria das vezes, é resistente ao Espírito. O Senhor nos diz algo, não sei. O Senhor nos fala outra coisa, Senhor, eu não quero obedecer, Deus, prefiro fazer isso aqui. Perdoe o Senhor. Deus, não vou perdoar. Prefiro ficar alimentando o meu coração com mágoa, porque olha o que fizeram para mim, Deus. Se relacione com fulano, ou pare de se relacionar com ciclano. Não, Deus, eu não consigo. Nós somos resistentes ao Senhor. E se nós temos uma vida de resistência ao Espírito, nós temos uma vida então de desobediência. E Tiago nos diz em Tiago 1,21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Então nós precisamos ser moldáveis pelo Espírito, flexíveis, rápidos em obedecer. Pode parecer bonito, eu estou fazendo os cálculos aqui na minha cabeça para ver se vale a pena obedecer. Deus não acha isso bonito, Deus chama isso de desobediência. Nós temos uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida com vários problemas, porque nós resistimos ao Espírito. Porque se a gente desse voz ao Espírito, no meio da dor, a gente ia encontrar alegria. Porque nós estamos com Jesus, que é fonte de alegria. Minha vida é um saco, nada dá certo para mim, olha tudo que fazem para mim. Isso é frase de quem está olhando muito para si e tirou os olhos de Jesus. Isso é frase, se você foi salvo, se você não foi salvo, você tem que ser salvo primeiro. Se você foi salvo, mas você pensa esse tipo de coisa, fala esse tipo de coisa, e lembrando que todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Por conta da nossa natureza pecaminosa. Mas se esse é o nosso caso, nós precisamos colocar os olhos em Jesus de novo. E isso, eu falei no início, né, da terceira verdade, que a terceira verdade é um trabalho em conjunto nosso, do Espírito com a gente. Agora, isso que eu acabei de falar, aponta para nós. Obedecer, decidir obedecer, parar de resistir ao Espírito, desfrutar dos benefícios da obediência, é algo que só nós conseguimos decidir viver ou não. Porque a obediência é uma disposição interior. Não é automático, nós não somos robôs que simplesmente estamos fazendo coisas para Deus, obedecendo, amando a Ele. Nós
todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, precisamos decidir que a cruz é a primeira coisa que a gente vai carregar. Que mais um dia nós vamos assumir um caminho de morte do nosso eu e de obediência completa ao Senhor. E a gente precisa ficar decidindo isso, carregando a cruz pesada na costa, às 24 horas do dia. Então nós precisamos, cada um, individualmente, decidir obedecer ao Senhor. Eu, Wanda, preciso acreditar que o Senhor é digno da minha obediência. Dentro de mim eu preciso que isso esteja muito cravado. Que é bom obedecer ao Senhor. Que o sofrimento é por enquanto e vale a pena. Porque se isso não estiver gravado no meu coração, eu vou desobedecê-lo. Se isso não está gravado no meu coração, alguma outra coisa está. Ai, não vale a pena obedecer. Essa vida aí de obediência a Deus, Deus quer que eu seja feliz, estou vivendo aqui minha vida. Deus me ama. Alguma verdade está no nosso coração. E se não forem verdades que são das Escrituras alinhadas ao coração do Senhor, nós não vamos obedecê-lo. E se esse é o caso de algum de nós, ou se em algum momento do nosso dia nós nos encontrarmos nessas condições, que nós preguemos o Evangelho para nós mesmos. Que nós façamos o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento cativo, preso à obediência de Cristo. Eu não quero obedecer ao Senhor, então eu vou me obrigar a obedecer ao Senhor. Porque o meu coração é mentiroso, está me dizendo mentiras. Eu não estou enxergando Jesus bem. Tem uma fumaça, uma neblina que eu mesmo coloquei, ou o diabo colocou, ou alguém colocou na frente dos meus olhos, e eu não consigo enxergar a beleza e a dignidade de Jesus. Então eu vou levar essa minha vontade presa e fazê-la obedecer o Senhor. E nós vamos para a quarta verdade a respeito desse caminho de obediência que o Senhor requer de todos os seus discípulos. A obediência é uma inimiga desse mundo. Se o caminho de obediência está indo para cá, o mundo está indo para o outro lado. As duas coisas não se conversam. E mundo aqui, mundo nas Escrituras, significa essa era, esse tempo. A forma de pensar, de falar, de agir, de negociar, de se relacionar, de sentir, desse tempo que é governado pelo diabo e pelo pecado, pelo nosso próprio eu. Tiago 4,4 diz: quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, eu preciso escolher se eu vou seguir um caminho de obediência ou um caminho que é o caminho do mundo. Eu preciso escolher se eu vou amar como Jesus ou amar como o mundo, porque as duas coisas não batem. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ai, Wanda, não é verdade, eu estou conseguindo conciliar bem as duas coisas. Não está. Se você acha que você está, é porque na verdade você está seguindo o caminho do mundo. Porque o caminho do Senhor está do outro lado. Eu consigo amar os meus irmãos, mas alimentar todas as frustrações de toda a minha vida, infância, adolescência, com meu marido, com os meus filhos, com o pessoal do trabalho, ao mesmo tempo. Está dando. Não está dando. Está seguindo o caminho do mundo. Eu consigo falar de um jeito manso, ter paciência com o pessoal lá nos dias do culto, da junta, mas lá em casa, no meu trabalho, com os meus filhos, na internet, no chat do jogo, não dá. Nossa, esse pessoal não dá, eles tiram minha paciência. Deus entende, né? Mas eu estou conciliando as duas coisas, é que é difícil. Você não está conciliando as duas coisas. Você seguiu o caminho do mundo. O caminho de obediência é inimigo do mundo. E as marcas desse tempo são pedras de tropeço nesse nosso caminho de obediência ao Senhor.
uma marca desse tempo, o famoso, cada um tem sua própria vida, sua própria vontade, sua própria verdade. Cada um tem seus próprios direitos de fazer o que bem quiser. E se nós seguirmos esse caminho, se nós nos depararmos com essa pedra no meio do nosso caminho de obediência e abraçarmos essa pedra, então nós estamos desobedecendo ao Senhor. Ai, eu estou me sentindo meio carente. Então eu tenho o direito de namorar quem eu quiser, para que então eu não seja mais carente. Eu tenho o direito de ir a uma loja e gastar rios de dinheiro para que eu me sinta um pouco mais confortada. Eu tenho o direito disso. Ai, olha a maldade que fulano fez para mim, eu tenho o direito de odiar ele. Eu tenho o direito de transar com meu namorado, a gente se ama. Eu tenho direito, é a minha vontade, eu posso. Mas, gente, quem está caminhando para a morte não tem direito de nada. Se nós assumimos um caminho de morte ao lado de Jesus, nós não temos mais direitos. Se nós ficarmos nos poupando de nos entregarmos ao Senhor, nós não vamos desfrutar de vida. Esse prazerzinho aí de pornografia, de droga, de roubar, de fumar cigarro, de guardar mágoa, de fazer fofoca, tudo isso dá prazer mesmo, mas nada disso se compara ao prazer que existe no Senhor. Nós ficamos nos poupando, ao invés de obedecê-lo, achando que nós estamos abafando. Nossa, eu sou dono da minha própria vida, eu tenho os meus próprios direitos e tomo as minhas decisões. Mas nós estamos indo para o inferno se perseverarmos nisso. Agora, se nós não nos pouparmos, assumirmos um caminho de morte, a Bíblia diz que nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, nós vamos desfrutar de tantos prazeres. Sabe, daqueles prazeres que a gente nem conseguiria imaginar? Tem uma outra marca dessa era, desse tempo. Essa é um pouco mais sutil, mas ela também é uma inimiga desse nosso caminho de obediência, que é a correria. A gente corre, enche a rotina de coisa. Ai, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, um monte de coisa para fazer, trabalho em cima de trabalho, estudo em cima de estudo, compromisso em cima de compromisso, série, jogo, Instagram, TikTok, sai para cá, sai para lá. Uma rotina louca, cheia de correria. E daí a gente não sabe por que é que anda tão cansado para estar com o Senhor. Por que é que a gente está sempre tão desinteressado para estar com o Senhor, para estar com os irmãos. Por que é que a gente não consegue crescer em santificação? Já se passaram tantos anos ou alguns meses, mas a gente se pega da mesma forma que a gente estava antes. Nós estamos em julho, já se passaram 6 meses e meio do ano. E a gente se pega do mesmo jeito que a gente estava em janeiro. Porque nós não nos damos tempo para ouvir o Senhor. Porque nós não damos para o nosso coração tempo de obedecer o Senhor e desfrutar dos seus benefícios. Ai, Wanda, mas é necessário, todo mundo está na correria. É necessário ou o mundo colocou isso sobre nós porque a gente acha que a nossa identidade está na produtividade? Porque a gente tem vergonha de falar, hoje eu estou só descansando. Ou amanhã à noite eu vou trabalhar o dia inteiro, mas amanhã à noite eu vou descansar. Ai, mas o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou vagabundo, que eu não faço nada.
Porque o Senhor não está nos olhando e dizendo, o Vitor tem muito compromisso, né? Tudo bem ele não conseguir me obedecer, gastar tempo comigo, estar com os irmãos. Ele tem tanta coisa para fazer. Tudo que nós fazemos é secundário. Primeiro, obediência ao Senhor. E uma terceira marca, dentre tantas que existem nessa era, é a do culto ao prazer. Seja feliz, fuja do sofrimento. Isso aí vai te fazer sofrer? Foge disso. Eu não estou me sentindo em paz para fazer isso? Não estou confortável para fazer? Então não vou fazer. Acho que é Deus falando para eu não fazer. Isso, a gente diz isso porque geralmente a gente interpreta errado o versículo que diz que a paz será o árbitro do nosso coração. O versículo não está falando sobre isso. Lá em Mateus 16, que nós lemos no início, quando Pedro vai repreender Jesus, Jesus responde, se afaste de mim, Satanás. Porque o Senhor não poderia se alinhar ao desejo do diabo, dele não morrer e então não nos dar salvação. E o diabo continua falando esse tipo de coisa para nós, tentando nos fazer fugir do sofrimento a qualquer custo. E a gente às vezes dá ouvido para ele. Tem que confessar meus pecados. Que coisa chata, não vou, me incomoda. Ter que estar com os meus irmãos. Eu sou mais na minha, eu gosto de ficar mais na minha, esse é o meu jeito. Melhor não. Não, meu irmão, vamos. O Senhor é digno disso. Nossa, mas eu fico tão incomodado, é difícil para mim. O Senhor me entende. Não entende. Mais uma vez, aquilo que Jesus disse para os discípulos. Se vocês se pouparem, vocês vão perder a própria vida. Além de ter uma vida chata, ruim, nessa terra, porque ser sozinho, isolado, lidar com todas as suas mazelas sozinho, é um saco. Parece legal, mas na verdade é um saco. Além de viver uma vida ruim, a gente ainda vai perder essa vida, porque não vai estar caminhando com Jesus. Provavelmente nem foi salvo de verdade, ainda vai para o inferno. Mas se nós não nos pouparmos, nós vamos sofrer por um tempo, mas vamos desfrutar de prazeres eternos. E a minha oração é para que o Senhor guarde essas verdades dentro de nós. Que a obediência é um caminho que dura toda a nossa vida. Que a obediência é um caminho de dores e de prazeres. E nesse caminho de dores e prazeres da obediência, o trabalho é em conjunto. De nós, junto com o Espírito. E que se nós quisermos seguir esse caminho de verdade, até que o Senhor volte, nós vamos precisar ser inimigos do mundo, para sermos amigos de Deus. E Jesus escolheu 12 homens para estarem com Ele, e Ele também nos escolheu para estar com Ele. E essa vida com Jesus se parece menos com dar as mãos para Ele, sair saltitante por aí, feliz, ou de ser servido de bandeja, como se Ele fosse um garçom. E se parece mais com pegar a própria cruz, que está parada ali na parede, colocar nas costas e seguir Jesus. E eu quero concluir lendo com vocês o Romanos 8, para que o Senhor enche o nosso coração com essa convicção do nosso pecado, da nossa necessidade de um Senhor e de um Salvador que é Ele. Enche o nosso coração de paixão por Jesus e de anseio por assumirmos esse caminho de morte até que Ele volte. E não exista mais dor para obedecê-lo, só prazer. Em Romanos 8, Paulo diz, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Pois se viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Paulo continua: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Peço que você se coloque em pé. Que a banda suba aqui, por favor.